Câmera, foco, ação, gravando. Queridos e amados irmãos, saudações em Cristo, eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal A Bíblia em Foco. Eu venho através desse vídeo falar com vocês em mais uma temática expositiva de um assunto extraordinariamente necessário de ser falado na última hora da igreja que estamos vivendo. Foi pedido de uma irmã inscrita do canal que eu não escrevi de novo o seu nome, porque às vezes é muito ocupada a minha vida e vem aqui, mexe lá e analisa aqui e eu acabo não escrevendo, porque às vezes não tem um caderno, não tem um papel no momento que eu leio, mas uma irmã nos pediu que falássemos de confissão positiva e teologia ou teoria da autoestima, da confissão positiva, que é o que mais tem sido pregado dentro desta igreja, deste sincretismo religioso. O que é um sincretismo? É alguma coisa sincretizando, igrejas se unindo em uma doutrina de falácia, desse ecletismo, que é a mistura deste evangelho neopentecostal com pentecostal e com tradicional. Então, nesse ecletismo, nesse sincretismo de religiões, está sendo pregado em todas as seitas pseudo, em todas as igrejas pagãs, em todas as seitas ocultas e em todas as igrejas evangélicas, a psicologia e a teologia da autoestima, da confissão positiva. Que seria mais ou menos o que? Acione os sinos das notificações, comente, compartilhe, divulgue, deixe o like fixado, ajude financeiramente o nosso ministério e espiritualmente, que nós precisamos das vossas contribuições. Então, o que seria isso, meus queridos e amados irmãos? O que seria isso? O que seria isso? Essa teoria, essa teologia dessa autoestima que traz a confissão positiva. Seria nada mais, nada menos do que você dizer assim: eu sou um Deus, um semideus. É um culto antropocêntrico, divinizando o homem e humanizando Deus. Seria mais ou menos você dizer: eu sou um semideus porque eu sou de Deus. E se eu sou um semideus, eu posso fazer o que eu quero. Vocês estão entendendo? Isso é pregado por White Mani e por todos os pregadores de nível internacional e mundial que implantaram essa ideia do homem ser um Deus, um pequeno Deus. Vocês estão entendendo? Então fuja de tudo isso. O homem não é Deus coisa nenhuma, nem semideus. O homem não é um pedacinho de Deus e nem é um deusinho pequeno. O homem não é nada. É insignificante nas suas ideias. O homem é falho, falível. O homem é limitado. O homem não tem condições de ser nada se Deus não estiver na vida dele. O que faz a diferença é a unção de Deus que está no vaso, no barro ou no utensílio. Vocês estão entendendo? Então, entenda uma coisa, que nós não somos nada. Se Deus sair da nossa vida espiritualmente falando no sentido de fazer alguma coisa ou de ministrar alguma coisa para a vida das pessoas, nós não somos nada. Porque a única diferença é quem está em nós. É que nem o jumento e Jesus. Se Jesus sai de cima do jumento, a fama do jumento some num dia. Vocês estão entendendo? O jumento só tinha fama porque Jesus montou nele e entrou em Jerusalém. Mas quando Jesus saiu do jumento, a própria mãe do jumento disse: ih, rapaz, eu achei que a tua fama ia durar para sempre, mas tua fama não estava em ti, estava naquele que estava sobre ti. Então deixa de ser jumento. Porque o próprio jumento entendeu isso. Quando ele chegou lá na manjedoura e urrou na frente balbuciou na frente da mãe dele, a própria mãe dele, no meu sentido figurado de conjectura aqui, ela mesmo disse: a fama não era contigo, tu é mesmo jumento. Vem pra cá, fica comigo aqui, porque só teve teu dia de glória porque tinha alguém diferente, especial em cima de você, montado em cima de você. Então deixa Cristo montado em você, no bom sentido da conjectura, porque se ele sair de cima de você, ou se ele sair do teu lado, ou sair da sua vida, você não é mais nada. Então pare de ser jumento, seja inteligente. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos queridos e amados, entendam uma coisa: essa teologia da autoestima, essa psicologia ou filosofia da confissão positiva, isso não provém de Deus. Por que isso não provém de Deus? Por vários fatores. Primeiro, isso não provém de Deus porque isso é algo que não trabalha dentro do sentido do verdadeiro evangelho. Olha que tema maravilhoso! Olha que tema maravilhoso! Merecia milhões de likes. Então entenda uma coisa, mas nós não estamos aqui dizendo que merecia milhões de likes porque nós estamos trocando palavra por like. Entenda, use a cabeça, porque merecia pessoas ser alcançadas. E o que faz pessoas ser alcançadas? Os likes, a cooperação, o canal crescer. Um canal com 12 mil inscritos, os vídeos não sobem na plataforma do YouTube. Um canal para subir e haver uma recomendação mais ampla, ele precisa ter 100, 200, 300, 400, 500 mil inscritos no mínimo, para ele começar a subir. Daí ele não precisa da propagação de nenhuma mão mais de humano.
O próprio Deus propaga o canal soprando ele no mundo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa é a regra da internet. Então, o que seria isso? Por que essa teologia ou teoria da confissão positiva não glorifica a Deus? Não glorifica a Deus porque prega um evangelho errôneo, um evangelho distorcido, um evangelho sem a graça, um evangelho sem poder, um evangelho sem sofrimento e um evangelho sem cruz, sem sangue, sem arrependimento e sem regeneração, que são os pontos fundamentais do verdadeiro e santo evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo? Por que isso não é de Deus? Em primeiro lugar, vou abrir o leque. Porque a teologia da autoestima, ou teoria da autoestima, ou evangelho atual da confissão positiva, em primeiro lugar, ela prega o seguinte: o poder da mente. E isso aí entra mulheres, instrutoras de seitas pagãs, da Seixonoe, de tantas outras, pregando a mesma coisa, os movimentos da nova era, que você tem uma mente poderosa e que através da sua mente você pode atrair as coisas até você, e atraindo as coisas até você, você pode fazer com que fatores sejam mudados. Que você, pelo poder da mente, pode... E aí já entra na psicanálise, já entra na hipnose, já entra em tudo. E aí já fica fácil eles misturar tudo, essas aberrações que estão acontecendo. Então, vocês têm que entender o que é verdadeiro evangelho. Então, através do poder da mente, eu vou atrair as coisas até mim, vou fazer com que as coisas se movam, e tudo que se atrai a mim, se atrai a mim, eu tenho que cuidar com o que atrai, que eu posso atrair coisas boas e coisas ruins, eles pregam. Então, se eu quero atrair para mim, se eu acredito que o dinheiro pode estar comigo, eu vou atrair as coisas boas para mim, dinheiro, vou atrair tudo para mim. Persuasão das pessoas, vou atrair tudo, o sucesso, a riqueza, a grandeza, a saúde, tudo. Então isso é um perigo, porque está trabalhando com a mente, está entrando no ocultismo e nos cultos aos demônios, rituais diabólicos. Então, a teologia da confissão positiva e da autoestima é um perigo extraordinário. E vocês estão entendendo? É um perigo extraordinário, porque não faz parte do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não prega a teologia da confissão positiva e da autoestima. O verdadeiro evangelho prega a cruz, o poder está em Cristo. Quem move as coisas para nós é Cristo. Quem move até você com tudo é Cristo. E devemos ter a fé pautada como um dom de Deus, para que nós possamos, sim, ser abençoados através da fé. E a fé gerando combustível para nós crermos no poder de Deus. Mas a teologia da autoestima, ela diz que tudo que você acreditar, você atrai para você e você vai se tornar uma pessoa de sucesso. Então, por que não é certo? Porque através do poder da minha mente, eu vou fazer as coisas que estão lá no passado se tornarem já no futuro. E eu vou fazer as coisas se tornarem real e vou culminar nas realizações do sucesso e dos fatos das coisas. Vocês estão entendendo o perigo? Então vocês precisam entender, meus irmãos, para que vocês, de forma alguma, sejam enganados pelo diabo e por essas mensagens. Aí, no meio dessas mensagens, eu vi pregadores da IPDA, da Assembleia, da AD e da IPJC e de outros ministérios por onde eu conheci e estava no altar comigo, fazendo coisa extraordinária. Pregando o poder da mente. Tinha um obreiro da Deus Amor que, quando ele pregava, ele deixava as pessoas tudo com confusão na cabeça. Um grande evangelista aí que se autoconsagrou e saiu pregando essas campanhas de corrente. E ali o culto dele é só revelamento, poder, prosperidade, gente no chão, porque as pessoas já ficavam endemoniadas, porque o verdadeiro evangelho liberta a pessoa, e o evangelho distorcido faz mais confusão de mente na pessoa. E as pessoas estão caindo, nem sabem por quê. Está caindo porque está com a mente distorcida, está perturbado de espírito. Então a verdadeira palavra de Deus muitas vezes liberta as pessoas de pé ou sentados, sem que elas caiam, e outros caem. Mas o evangelho prostituído, ele faz das pessoas uma presa fácil e pessoas perturbadas de espírito. Então, em primeiro lugar, é porque essa confissão positiva prega o poder da mente e a pessoa atraindo a ele e concluindo e realizando as coisas daquilo que ele diz. Porque se ele disser e ele crê no poder da mente, as coisas vão se mover para ele. Esse é o primeiro ponto, tá entendendo? E isso não é a verdade. Não é verdade, me prova. Eu vou provar no começo, porque talvez no fim eu me canse e não vou conseguir falar. Quando Deus libertou os israelitas do Egito, no Êxodo, o que é a palavra Êxodo? Saída, libertação, distanciamento para culto a Deus. Isso é Êxodo, saída. Quando você lê Êxodo na Bíblia, você está lendo saída, libertação, distanciamento. Então você entendeu? Deus tirou aquele povo dali debaixo de uma mão forte de milagres. Vocês estão entendendo? O Deus que fez milagres ali extraordinários não podia fazer com que aquele povo chegasse com 10, 15, 20, 30, 40 dias no ponto, na terra prometida, no ponto de destino deles? Poderia ou não? Então por que aquele povo ficou arrodeando? Muitas das vezes ficamos arrodeando em volta de muitas coisas.
fazendo, se não me falha a memória, é muita coisa para minha cabeça, e a gente estudou teologia, mais teologia, fez formado e tudo, e tantos cursos, mas se não me falha, caminho de Horus, que é para onde eles foram conduzidos, que era um caminho diferente do outro caminho trilhado, eram 2 caminhos, e um caminho ficaram 40 anos rodeando. Vocês estão entendendo? E por outro caminho, talvez poderiam chegar em 40 dias, aqui uma conjectura. Por que vocês acham que isso aconteceu? Porque Deus ele nos leva por caminhos, às vezes, que não é os nossos caminhos. Deus não prefere sempre o caminho mais fácil, o caminho hábil, ou o caminho que você acha que é o caminho verdadeiro e certo. A Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso que ele faz diferença entre os caminhos dele, os nossos pensamentos e os dele. Por isso ele conduziu José por aquela luta com os irmãos, aquela opressão, sendo esmagado, até que ele chegasse lá no Egito e salvasse seus irmãos. Olha o caminho que Deus tinha para José. José se olhasse e disse, peraí, Deus, tu só traçou um caminho ruim para mim, esses camaradas me incomodam e me apertam de noite. Vocês estão entendendo? Olha o caminho que Deus tinha para José. Era outro caminho. Era um caminho que, se nós olhássemos o caminho que Deus tinha para Daniel, tirando ele cativo, Daniel ia dizer, puxa vida, queimaram a cidade, destruíram com a minha família, estão me levando com esses 3 moços cativos para a Babilônia. Olha que caminho complicado. Então, às vezes, o caminho que Deus nos leva não é o caminho da confissão positiva, onde tudo se realiza e tudo se atrai, tudo se move para nós. Olha o caminho de Moisés, foi lá para o deserto, pastorear ovelhas do sogro Reuel ou Jetro, como você melhor perceber e preferir. Ficou 40 anos no deserto, depois de 80 anos ele volta ao Egito, com uma vara na mão, para operar os sinais na frente do seu irmão de criação Ramsés, do qual ele era filho da egípcia, que tirou ele das águas do Nilo. Vocês estão entendendo? E ele chega ali para fazer outro trabalho, bem contrário ao tempo que ele foi criado ali, que ele andava ali brincando com Ramsés, com o faraó. Você entende? O caminho que Deus levou Moisés, talvez alguém diga assim, mas que caminho é esse? Não era o caminho da confissão positiva, ou da teologia da autoestima, ou da teoria da autoestima. Porque se nós fôssemos olhar, Moisés dizia, meu Deus, isso aqui é demais, o que eu quero nesse deserto 40 anos com essas ovelhas? Vocês entendendo? O que José ia dizer? Que perseguição, cadeia, cela, cova, venda, escravo, oprimido, mulher me perseguindo para me derrubar no adultério. O que é isso que está acontecendo? Não. Então, o caminho de Deus não é o caminho que nós achamos. E aquele povo foi conduzido. Ficaram fora daquele lugar, sofrendo, passando angústia, sofrimento. O Deus que estava com eles não é o mesmo que abalou o Egito através das 10 pragas? Era. Podia ter feito tudo no estalar de dedo? Podia, mas não fez. Porque o caminho de Deus não é o nosso caminho. E essa teologia da autoestima, essa confissão positiva, é uma pregação falsa. É uma pregação que te tira da cruz, do verdadeiro evangelho e do evangelho com sofrimento, com cruz, renúncia, sangue e regeneração. Ela te prega tudo fácil. Tudo você pode através de uma corrente, de uma campanha, de um número de dias, de cestas, ou da sua mente positiva pensando no bem. Pode pensar no bem que você quiser, pode fazer campanha o número que quiser, nunca vai mudar porque não é bíblico. Eles estão te enganando e você vai ficar perturbado da sua mente, porque não conhece o verdadeiro, santo e sagrado evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então a diferença, por que ela não é bíblica? Por que Deus fez aquele povo sofrer andando, se eles poderiam chegar rápido? Você já tinha pensado nisso? Não, se você não for um grande pregador, um homem iluminado, e você não tiver o discernimento, ser um mesmo membro simples, você não vai entender o que eu estou dizendo, porque é só o Espírito para revelar a palavra. Vocês estão entendendo? Então, por que Deus levou eles para o deserto? Porque Deus queria colocar uma nuvem sobre eles, Deus queria mostrar que eles são dependentes. Podia ter ido pelo caminho mais fácil, e na confissão positiva ter alcançado. Não, Deus nos conduziu pelo caminho do sofrimento, para provar no meio do caminho do sofrimento que ele podia esquentar-lhes de noite com uma nuvem de fogo, para provar que de dia no calorão exacerbado, maior que do Rio e da África, 50, talvez 52 graus, queimando aquele calor do Oriente, daqueles países onde eles estavam, que Deus poderia refrigerar eles com uma nuvem de ar-condicionado sobre eles, porque Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, que nos leva pelo caminho, Rabagashai, do sofrimento, e no meio do caminho do sofrimento ele diz, meus filhos, eu estou aqui, vou vos socorrer, vou vos orientar, vou vos estender a mão, vou deixar vocês sentir e pensar que estão abandonados, mas eu jamais abandono um filho que amo. E no momento que eles achavam que iam morrer de frio, a nuvem estendia de fogo. Quando eles achavam que iam morrer de calor, a nuvem refrigerava com ar-condicionado eles sobre eles. Quando eles pensavam no caminho do deserto que iam morrer picado pelas serpentes ou pelos insetos, Deus os livrava do inimigo dos insetos.
Vocês estão entendendo? Quando eles sentiam ou pensavam, ficavam aterrorizados, porque Deus levou-os pelo caminho do sofrimento para se revelar a eles no caminho do sofrimento, porque o evangelho é sofrimento, é cruz, é renúncia. Eles obedeceram à voz de Deus, estavam caminhando, mesmo alguns reclamando, Moisés seguia a orientação do plano de Deus, porque Moisés sabia o que Deus queria. Vocês estão entendendo? Então a ótica humana é da teologia da confissão positiva. Não, eles não precisavam correr esse caminho. Deus os levou para aquele caminho. Eles poderiam ter ido por outro caminho. Então o caminho que você acha que é o caminho certo e fácil, nem sempre é o caminho que Deus trilhou para os verdadeiros servos de Deus. Porque os verdadeiros servos de Deus não andam por bifurcação, não andam por via lateral e nem seguem um entroncamento ou um retorno paralelo. Eles seguem no centro do caminho e vão trilhar o caminho de Deus até o fim. Então quando eles iam morrer de fome, Deus descia o maná. O que é maná? É uma expressão mais íntima da alma que diz o que é isso. O que é isso? Porque eles não sabiam o que era aquilo. Sabe o que era aquilo? Era o socorro de Deus matando a fome deles, saciando a fome deles física e espiritual no meio do deserto. Porque Deus é assim, Ele nos leva pelo caminho do sofrimento, mas nos socorre. Quando eles tiveram sede, que eles pensaram, trouxeste nós, tirássemos do Egito, abalando o Egito de sinais, para nós morrermos de sede no deserto? Não, o Deus que te leva pelo caminho do verdadeiro evangelho jamais vai deixar você morrer de sede, de fome, jamais vai deixar você morrer sem justiça divina, sem nada, porque Deus, Ele é todas essas coisas boas que eu estou falando, mas Ele nos conduz pelo caminho da via cruz, pois o próprio Cristo teve que entrar pela via crúcia. Cristo não trilhou o caminho que Ele queria, ou que no corpo humano 100% homem, porque Cristo era 100% homem, 100% Deus. Ele disse, Pai, se for possível, livra de mim, tira de mim esse cálice, se for possível. No entanto, se não é, seja feita a tua vontade. Essa é a oração do crente verdadeiro e sincero. Se não é possível que eu passe, que escape desse sofrimento, faça a tua vontade. Me livra desse momento de cruz. Mas não foi liberto do momento de cruz, não foi extraído do momento da cruz, não foi exaurido do momento da cruz. Ao contrário, teve que passar pela via crúcia, depois da sua oração, e teve que cumprir com o plano estabelecido de Deus para a humanidade, de resgatar a humanidade através do seu sangue derramado e vertido na cruz do Calvário. Os hebreus que saíram do Egito após 430 anos, a mesma coisa, não foram. O caminho de Horus e o caminho de 40 dias foi percorrido o caminho que Deus quis que eles percorressem. E ali, sendo refrescado ao dia, aquecido à noite, socorrido com maná, o pão do céu. O que é isso? Isso é maná, o pão do céu. E foram socorridos quando tiveram sede, que eles acharam que iam morrer de sede. Moisés tocou, abriu a fenda da pedra, aquela pedra que acompanhava eles, Jesus Cristo, lá no deserto, abriu, saciou a sede, porque Jesus sacia a nossa sede e a nossa fome de pão espiritual e físico. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então o próprio Cristo estava com eles no deserto. E antes de ser manifesto, já estava com eles no deserto. A própria pedra, a angular da esquina, a rejeitada pelos edificadores, ela anda conosco. Ela é a pedra que enfeita toda a construção e ela vai continuar enfeitando o nosso dia, nossa vida. Então fuja desse evangelho falso, desse evangelho errôneo, desse evangelho fracassado, desse evangelho de passar panos quentes, desse evangelho da teoria da confissão positiva. Então, eles foram socorridos, porque Cristo é o maná, porque Cristo é a água. Então, por que Jesus, o Senhor Deus, levou eles por aquele caminho? Para provar para eles que no frio ele aquecia, que no calor ele refrescava, que na fome ele saciava a fome deles e que na sede mataria a sede espiritual e física deles, para provar para eles que aquele era o caminho da proteção por onde eles poderiam passar, para lhes dar as provas do seu amor. Às vezes Deus nos leva pelo caminho do sofrimento e nós não entendemos, nos leva para nos dar a prova do seu amor, mas os crentes não conseguem entender, eles murmuram, eles se revoltam, eles se levantam. Essas igrejas desses pastores neopentecostais, a grande maioria, tradicionais, não estão entendendo mais o plano redentor do Calvário e estão seguindo essas pregações falsas, imorais e comprometedoras. Então, em primeiro lugar, por que não é de Deus a teologia ou teoria da confissão positiva ou da autoestima, da psicologia da autoestima? Porque tira os cristãos do caminho verdadeiro, enquanto que Cristo quer levar eles, conduzir pelos caminhos da verdade. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a diferença é estar com Cristo, não importa se você está no caminho que ele traçou ou no caminho errado. Se você está no caminho que ele traçou, você vai ser guardado. Se está no caminho errado, você vai viver uma vida de falácia. Entenda isso. E em segundo lugar, por que a teologia ou confissão positiva não é de Deus? Porque ela põe Deus contra a parede. Vocês estão entendendo?
ela põe Deus contra a parede. No sentido, Deus tem que fazer, Deus tem que me aceitar. Se Deus não me quiser assim, não há necessidade. Que Deus é esse que anda com a cara feia, sentado no trono, mal-humorado e brigando com todo mundo? Ora, não conhece o poder do verdadeiro evangelho. Não conhece. Deus não tem que fazer nada. Deus não está autorizado a fazer nada. Deus não tem que te aceitar do jeito que você está, porque Deus não cheira pecado podre. Nas narinas de Deus, ela detecta o fedor e a carniça da podridão do pecado. É por isso que Deus não tem que te aceitar humano, carnalzinho, e que depende de alimento todo dia para estar de pé os dias que vai passar por essa terra na tua existência. Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é pecado. Deus, ele é santo. Deus não mora aqui embaixo, Deus é de cima. Vocês não conseguiram entender que Deus é Deus e nós somos humanos, somos criaturas, feituras suas? Então essa teoria da confissão positiva, que essa teologia da autoestima, ela é errônea, porque ela põe Deus contra a parede. Tu vai ter que fazer para mim. Eu sou crente, agora eu vim para o teu evangelho. Não venha para o evangelho achando que você vai dar um carteiraço em Deus ou vai colocar Deus contra a parede. Mesmo vindo para o evangelho, você não é nada. Eu vim para o evangelho, agora eu estou aqui, me livra desse mal. Tu tem que me fazer, tu tem que me curar. Deus não tem que curar ninguém. Eu sou teu servo, tu tem que me abençoar. Eu sou dizimista e agora tu tem que repreender o devorador. Isso é tudo papo furado. O dízimo e a oferta é o plano financeiro para a existência da obra na terra. Você tem que ser fiel a Deus, obediente a Deus. Se você quer conquistar o coração de Deus mais cedo do que você está achando, fazendo provas e colocando ele contra a parede, você tem que obedecer a Deus, submeter-se a Deus, porque esse é o ponto que Cristo fez. Cristo submeteu até a morte de cruz. Então para que ele vai fazer prova com Deus. Um irmão me ligou e disse que eu faço prova com Deus quando eu preciso. Faça a prova com Deus, Deus vai te responder. Às vezes faz uma prova, é enganado e acha que foi respondido no meio da prova. Ninguém faz prova com Deus, porque a maior prova de Deus para o ser humano é o amor dele na cruz do Calvário revelado, quando salvou a nossa vida. Nós já temos a maior prova. Outra coisa, tem gente pedindo sinais. Deus não dá. O que Jesus disse? O que Jesus falou? Os incrédulos, os ímpios pedem um sinal. O maior sinal ele deu, que era João, que era ele ia ficar 3 dias no seio da terra. Vocês estão entendendo? E ao terceiro dia ele ia ressuscitar. O maior sinal ele já deu, ele morreu na cruz por nós. Ele ressuscitou e é nosso Salvador. Então esse negócio de me dar um sinal, preciso de um sinal. Vá orar, vá servir a Deus em paz. E não vá orar naquele sentido de buscar uma oração desesperadora, orar de noite para que Deus tem que dar, que Deus não tem que dar nada para ninguém. Vá orar no sentido de viver em paz e viver a autenticidade da palavra de Deus. Então Deus não tem que dar sinal para ninguém. Deus não tem que se revelar para ninguém se Ele não quiser. Vocês estão entendendo? Ele que é o Senhor, Ele se revela para quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Você não tem que fazer prova nenhuma com Deus, porque você é um carnal, entendeu? Quem é você para fazer prova? Um obreirinho da IPJC, da Assembleia da Deus e Amor, ou de qualquer igreja, ou quem sou eu? Um obreirinho, um pastorzinho qualquer, ou qualquer coisa aí. Mesmo que você seja um homem de Deus, autêntico como nós somos, eu estou dizendo pastorzinho no diminutivo. Você não é uma pessoinha de nada para querer questionar o Criador. Então entenda uma coisa, a teologia da confissão positiva e da autoestima, ela não provém de Deus. Porque ela põe Deus contra a parede. Tu vai ter que me prosperar. Eu sou teu servo. E tem alguns pregadores tais como a Bíblia Santana que dizem, eu sou teu filho. Eu descobri depois de muitos anos que eu sou teu filho. E como teu filho, eu tenho que ter a minha herança. E aí olha para cima, brincando com Deus. Olha, meus irmãos, cuidado com você olhar para cima. Jeová, manda o que é meu aí, manda com juro. Falando de dinheiro e prosperidade. Porque a confissão positiva, ela é uma teologia que prega a prosperidade, a saúde e essas coisas das igrejas pentecostais e neopentecostais ecléticas, que está pregando essas coisas. Então, ela põe Deus contra a parede. Como eu sou teu filho e eu fui imbuído na adoção de filhos, agora tu tem que me dar a herança. E qual é que é a herança? Não é a salvação das almas, não é ministério, não é crescimento espiritual. A herança que ele busca é dinheiro. Então me faz rico aqui. Se eu sou teu filho, eu vou ter que ter as melhores mansões, a melhor cadeira no plenário da política, aí entra tudo. Porque eu sou teu filho. E os crentes abestalhados, que não conhecem nada de Bíblia, ficam lá na nave do templo ou do salão, aplaudindo e ovacionando uns palhaços desses que não conhecem Bíblia. Então essa teologia da confissão positiva entra o que ele pregou de Jesus com casa na praia e tudo, prosperidade, essas coisas. Então fuja desses pregadores. Vocês estão entendendo? Fuja dessa gente. Vocês fujam dessa gente, meus irmãos. Vocês entendem? Porque isso não é um evangelho verdadeiro. Então esse evangelho, em segundo lugar, da confissão positiva, põe Deus contra a parede. E Deus não pode pôr contra a parede. E nem quem é você para fazer prova. Se você quer saber alguma coisa de Deus, diga assim, Deus, Tu és o Senhor da glória.
O Senhor pode mostrar para um homem sério, ou até mesmo para mim um dia, se o Senhor quiser, sobre esse assunto que estamos vivendo, ou sobre as coisas que alguém está falando. Agora, Senhor, eu te coloco contra, eu faço prova de ti. Se eu sou teu servo, tu me mata com raio. Para com isso, irmão. Essas bestas aliadas dessas pastoras, supostas pastoras, desses pastores, desses obreiros que se autoconsagraram, eu falei para você que tinha demais dentro das igrejas que eu passei, que se auto-intitulavam missionário, pastor, evangelista, sair por aí sem outorgação ministerial do próprio ministério que se congregava, falando asneira. Para com isso, irmãos. E para o final, meu irmão, primeiro, ela é um ensinamento que diz que você, através do poder da mente, pode fazer o que quiser, você não faz nada. Se Deus não fizer nada na sua vida, você não faz nada. Escuta o que eu estou te dizendo, com longos 30 anos de altar e conhecimento de 48 anos dentro do Evangelho. Você não faz nada. Outra coisa, se você colocar Deus contra a parede, você vai se tornar cada vez um soberbo maior, uma soberba maior, um orgulhoso, porque você vai encontrar alguns resultados que você vai achar que foi Deus mesmo e você vai se tornar um orgulhoso que se acha o cara. Você entendeu que porque você ora, porque você consagra, Deus tem que falar contigo a hora que você quiser, que você faz prova com Ele e Ele se manifesta para você a hora que você quiser. Aí você começa a entrar numas noias, numas paranoias, começa a entrar numas viagens, você começa a ver asa de anjo, começa a ver metralhadoras, começa a ver tudo, você começa a ter meu Deus, você começa a entrar nos mantos, nos reteté, umas coisas que você diz que é manifestação poderosa de Deus, que às vezes não tem nada do poder de Deus, já entra no espírito do engano e começa a ser enganado. O verdadeiro evangelho é cruz e sofrimento. Vocês estão entendendo? Então, em segundo lugar, é colocar Deus à prova. Vocês entendem? E o terceiro e último eu termino dizendo o seguinte: aí vem aqueles pregadores que muitos não souberam falar para vocês e hoje eu vou falar e vou abrir o leque. Esses da Deus é Amor é mato. Dentro da Assembleia de Deus é mato. Dentro de qualquer igreja, você vai ver esse tipo de... Quando você ouvir um pregador, não dá para fazer assim, que é um costume que eu tenho, vou dizer, é maçom, tá fazendo um gesto maçom. Então me perdoe, mas não é gesto maçom, é costume, a gente faz assim, é os dedos em movimento, é a conjectura. Vocês estão entendendo? Então, eles vêm pregar e eles entram sorrateiramente num texto complicado e achando pretexto para heresia, faz aquela exegese fraca e barata, aquela hermenêutica pobre, aquela interpretação pobre e aquela homilética na retórica da lábia. E aí convence através da homilética. Porque tem uma retórica extraordinária. Ele diz assim: eu decreto. É uma das palavras da confissão positiva. Eu decreto. Você não decreta nada. Até eu, às vezes, numa força de expressão aqui, posso dizer numa oração, eu ministro. Porque faz parte da força de expressão. No meu coração vai ser sem maldade, mas eu cuido muito desse negócio. Então a gente procura dizer, eu vou ministrar sobre a sua vida uma bênção de Deus. Vou ministrar, e aí começa a orar. Você tem que cuidar muito com isso, você entendeu? A hora que você for falar, diga, irmãos, com a autoridade que Deus nos deu, nós vamos ministrar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. Agora você começa, faz todo aquele corpo figurativo daquela exegese, aquela hermenêutica, e entra aquela homilética e vem para cima da igreja. E aí você diz, eu decreto a falência dos demônios na sua vida. Às vezes é um carnal. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, vai ser liberto pela palavra, ele está ministrando ali, ele está decretando uma libertação que não vai acontecer, ele está decretando as coisas que nunca existiu, que nunca vai existir. Eu decreto. A segunda fração e chavões e jargões dos pregadores da teologia, da confissão positiva e da teoria da autoestima, eu determino. Isso é do Edir Macedo. Irmãos, é um monte. Eles vêm tudo na carona um do outro. Você entendeu? Eu decreto. Você não decreta nada. Você devia dizer assim, em o nome de Jesus eu vou ministrar. Vocês estão entendendo? É diferente de eu decreto. Você não decreta nada. Sabe por quê? Vocês tudo tem esse papo. Você nem Jesus coloca mais na pregação de vocês. Jesus não é mais o centro da pregação de vocês. O centro da pregação de vocês é a retórica, é a lábia, é a revista Veja, é a Folha de São Paulo, é a Folha Política, é o Estadão, entendeu? É o Correio do Povo, é a Zero Hora, é o G1. A mensagem, você não tem mais Bíblia, não tem nada. E aí vocês entram nesses programas de talk show, ficam muito moderno, e vão com essas entrevistadoras mundanas, e aí tem que falar a linguagem delas, errônea, a linguagem pervertida, e vocês vão se distanciando, porque vocês não sabem mais o evangelho que vive. Vocês esqueceram, vocês estão tão distantes do evangelho verdadeiro, que vocês embarcaram nessa vibe louca de vocês, de achar que vocês são o cara. Vocês são o cara, só falta cantar a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Entendeu? E regravada aí pelo J Neto. Vocês estão entendendo uma paródia.
Vocês precisam entrar no verdadeiro evangelho, meus irmãos. Esse evangelho não é o evangelho da cruz, esse evangelho não é o evangelho do sofrimento, não recupera, não restaura, não limpa ninguém. Eu decreto, eu determino. E aí entra, depois do eu decreto e eu determino, que é os dois jargões principais, tá chacoalhando a câmera um pouco por causa do meu suporte, mas não esquenta a cabeça, meus irmãos. Aí entra, eu profetizo. Irmão, profetiza porque Deus está dando para vocês o espírito profético. O ambiente está propício, irmão. O espírito profético está aqui. Começa a profetizar. Ora, começa a profetizar, rapaz. Aonde que a profecia bíblica é isso? O dom de profecia está dentro da galeria de Coríntios, Paulo escrevendo sobre os 9 dons. O dom de profecia, ele só tem alguns sentidos. Primeiro, edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Segundo, admoestar e advertir, nada mais que isso. Então, se a profecia não é admoestadora, ela é uma profecia carnal dentro do evangelho, da psicologia, da teoria da confissão positiva e da autoestima. Não é algo que interessa para a igreja. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, que as correntes estão se arrebentando. Isso é o evangelho que abre as correntes, é a pregação, é a imposição de mãos. Vocês estão entendendo? Não precisa você profetizar. Eu profetizo a prosperidade. Isso aí é uma teologia da confissão positiva. Prosperidade não se alcança através de profecia. Prosperidade se alcança através de obediência, trabalho e rendição e abnegação aos pés de Cristo. Perseverança, constância. Vocês estão entendendo? Aí eles vêm, começa a profetizar, irmão. Profetiza bênção no casamento. Bênção em casamento não tem. Bênção no casamento é você respeitar a sua esposa, respeitar seu esposo, é você ter caráter, vencer os seus desejos, as suas a sua carne e ter domínio próprio sobre você. Isso é bênção no casamento. Isso é conquistado pelo evangelho pregado. Isso não é profetizado. Pega aí, pega. Tá aqui o Espírito, irmão. Começa a profetizar. Vocês tudo, põe a mão aí, vai as mulheres daqui, põe a mão em cima da cabeça dos homens, baba no rosto dos homens, vai os homens daqui, põe a mão na cabeça das mulheres, massageia as mulheres, agarra o corpo das mulheres, passa a mão nos braços das mulheres. É uma confusão dos infernos. Nada de pregação de Bíblia. Vocês estão entendendo? Tudo confusão. Tudo dentro desse tema que a irmã nos pediu e nos rogou para falar, que não foi só ela, muitos mais, mas eu me lembro de uma irmã que especificou, fala da confissão positiva, irmão, tá aí, vocês estão entendendo? Então, revela, irmão, o Espírito da revelação está aqui, irmão, começa a revelar, Deus está revelando, Deus revela daqui, Deus revela de lá, e saltam daqui, saltam de lá. Não sou contra manifestação de Deus, mas quando começa a saltar um monte de gente profetizando, isso aí não tem Deus no meio. Deus não tem esse mar de profecia, nada. Deus levanta um profeta no meio de uma mensagem para apontar pecados. Por que nunca se levanta ninguém para falar contra essa igreja atual? Por que não se levanta alguém para a edificação da igreja? Quando Deus arrebata alguém em sentido, ele arrebata para trazer uma mensagem para a glorificação do nome dele e nunca para contrariar suas doutrinas. Então, todos esses arrebatamentos dessas revelações da última hora, exceto um que outro que não se manifestou falando a verdade, porque todo arrebatamento tem que ser confrontado com a Bíblia, toda profecia tem que ser confrontada com a Bíblia, toda revelação tem que ser confrontada com a Bíblia. Então, meus irmãos, isso aí faz parte dessa teologia da autoestima e teologia da confissão positiva. Vocês têm uma teoria que deve ser testada. Então, entenda uma coisa, eu decreto, eu determino, eu profetizo, eu revelo, eu falo, eu autorizo, eu outorgo, eu digo. Cuidado, tira o eu da frente, sai de cena e quando você for ministrar, diga em nome de Jesus Cristo. E não ministre essas aberrações. Mesmo ministrando o que é sério, diga em o nome de Jesus Cristo, nós vamos ministrar aqui sobre vocês a bênção de Deus agora através da oração. Tá certo? Tenha muito cuidado com o que vocês estão fazendo, porque esse evangelho que vocês estão pregando não tem cruz, não tem sangue e não tem arrependimento, não regenera, não liberta, não transforma e não faz do homem, e não redime e não faz do homem uma nova criatura. E eu vou deixar o significado oficial para vocês que querem questionar o que foi pregado. Questionar. Aí no meio dessa teologia aqui, vem a roda de fogo, vem o príncipe das revelações, vem o homem da carruagem de fogo que anda com Elias. Aí vem o tapete voador, vem a vassoura voadora, vem a balança da justiça. Aí, nesse tema aqui, vem todas essas pregações aí. O tijolinho, o pacotinho de cimento, o bujão d'água. Vem tudo. Vem a colher de pedreiro, da maçonaria, vem tudo. E você lá comprando essas porcarias. Quando a gente
às vezes precisa ser ajudado, não ajuda um canal sério. Vocês também vão prestar conta diante de Deus nas contribuições, jogando o que Deus lhe deu, que é sagrado, que é o seu dinheiro, fora. Em vez de ajudar um projeto sério, ajuda esses lobos, esses falsos pregadores, porque ele tem uma boa fala, porque ele exercita a sua mente, entra dentro da sua cabeça e faz ninho na sua cabeça, que não é o caso do canal Bíblia em Foco. O caso do canal Bíblia em Foco é tirar esses ovos podres, esses galhos sujos e essa sujeira de estrume que essas rapinas fizeram sobre a sua cabeça. Você deixou eles voar sobre a sua cabeça. Então não deixe que ninguém faça ninho sobre a sua cabeça, meus irmãos. Pelo amor de Deus, vocês não são mais meninos na fé. Outra coisa, vocês que assistem o canal Bíblia em Foco, cuida com o canal que vocês estão assistindo. Não é que você tem que ficar só comigo, mas é por amor à sua alma. Porque esses canais aí, eu vou falar aqui, isso vai dar um problema, isso vai dar uma polêmica. Pelo amor de Deus, vocês que são espiritual, não polemize isso, porque eu não quero me envolver em treta com ninguém, mas aí fica lá. Vai nos canais da Isa, vai nos canais do Júlio César, vai nos canais da Filha de Sião, vai nos canais do Sandro Márcio, vai no canal do fulano, do ciclano, e eles estão tudo tretando entre eles. Todos eles tiveram processo de justiça. Todos eles já brigaram entre si. Nosso papel não é briga, meu irmão. Aí você vai nos canais da plenitude do trono de Deus, aí você vai nos canais desses profetas mentirosos que estão aterrorizando a terra, e você anda por aí, até nos canais, e você pode ir onde você quiser, porque você é dono do seu nariz, entenda? E eu não quero dominar ninguém a meu bel prazer. Se alguém quiser um dia ser purificado e abrir mão dessas aberrações da internet, que seja pela Bíblia e as mensagens do canal, não eu forçando alguém, você faz o que você quiser. Agora saiba que essas pessoas que estão tretando entre si, brigando entre si, estão atrás gravando vídeos resposta, exigindo explicação de alguém. A gente só grava um vídeo em cima de uma aberração para as pessoas não serem enganadas, mas a gente não anda tretando e brigando querendo ser o melhor, porque os seus pecados e os seus desvarios já estão sendo expostos e vai ser exposto de todos quantos quiser se aparecer em cima dos outros. Olha, meus irmãos, eu não quero me aparecer. Deus me deu a arte, a ciência e o dom de discernimento de muitas coisas para pregar. Eu poderia me aparecer aqui, eu não me apareço. Agora vem gente querer me dar direito e resposta para mim, gente gravando videozinho. Para, meu irmão, eu nunca gravei vídeo para ninguém, eu não vou no canal de ninguém, eu não escrevo nada no canal de ninguém. Só que quando tem que falar, eu falo. Esses enganadores aí, derrubadores de gente por terra, é Bispo Geraldo, é profeta do caos, é um caos em massa, dia 30 de março, é um monte de coisa. Tudo isso aí, irmão, é tudo pregador que se levantou nessa teologia que eu falei para vocês. Se eles permanecessem no evangelho verdadeiro, não teria metade dessas polêmicas que está acontecendo aí no meio do evangelho. A internet virou um lugar muito ruim das pessoas a olhar as coisas de Deus. Porque dentro de uma igreja é mais fácil de controlar, mas na internet cada um é dono do seu canal, do seu conteúdo e fala o que quiser. Então, se você está indo lá, você está ciente do que eles estão falando, o que eles querem. E eles vão ensinar para vocês a maioria das coisas que não tem base bíblica. Então, escuta aqui, ó. A confissão positiva, por que nós não devemos seguir? É uma linha de interpretação da Bíblia e da relação da humanidade com Deus. A confissão positiva faz uso da hermenêutica na interpretação da Bíblia e da relação da humanidade com Deus. As ênfases nas pregações são prosperidade e saúde. Se você é doente, você não é de Deus. Porque você tem que ser curado. Se você é pobre, lembra que eu falei do caminho que Deus conduziu eles lá para provar no meio do sofrimento que ele era Deus para os israelitas, que seguiu Moisés? Esse povo não é de Deus. Porque tinha que ir pelo caminho que chegava em 40 dias. Você tem que chegar sempre por atalho. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero, ter saúde. Se você tem alguma enfermidade, isso não é de Deus. As ênfases nas pregações são prosperidade e saúde. Essa teologia recebeu esse nome devido à doutrina de que o declarador, o pregador é um declarador, um confessador, que confessa determinada coisa, determinando as coisas. Ele determina, eu determino, eu declaro. Recebe. O desejo está garantido. Se ele determinar e declarar, o desejo do coração da humanidade diante de Deus está garantido. Basta crer e esperar que se cumpra. Vocês estão entendendo? É essa a pregação da teologia da confissão positiva. E nós sabemos que não é verdade. É uma aberração. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Que Jesus tire as máscaras dos pregadores da teologia da prosperidade, da confissão positiva
e de que a enfermidade é um mal, que os crentes não podem ser enfermos, e de toda obra de engano, de arrebatamentos, emagrecimentos, essas coisas, tudo que tem pisado na internet, desses canais, dessas supostas pastoras, desses pastores falsos que vê anjo toda hora, que anda com anjo, que sai asa das costas, que faz aí essas mágicas no YouTube e engana as pessoas. Que Deus use, que Deus se faça uso das ferramentas para desmascará-los, todos eles. E se eu tiver com engano, que venha me desmascarar também, é o meu pedido, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos nesse momento. Nos ensina a pregarmos o teu verdadeiro e santo evangelho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, não permita que as pessoas que ainda estão ouvindo a tua verdade sejam enganadas. Que eles possam discernir o espírito do engano e possam fugir dessas obras de enganos da última hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entra com providência no lar e na família dos meus irmãos, orientando, guardando e livrando de todo mal e, sobretudo, os firmando no poder da preparação do Evangelho da graça e da paz. Que eles possam crescer e deixar de ser meninos espirituais. Que eles não venham dar ouvido a falácias, a contos, a mitos, a história de fábulas, Senhor. Mas que eles venham crer no verdadeiro e santo e poderoso Evangelho de Cristo. Falou com vocês o pastor Levi Longará. Em Cristo jamais seremos enganados e confundidos. Focamos e ficamos em Cristo.